meu nome é Vitória Coano e eu tô aqui para abrir o vídeo que é a parte 3 da conversa que a gente teve entre o André, o Rafael e o Benhor. E dessa vez é falando sobre um tema que foi muito legal de conversar com eles, falando um pouco mais sobre os pênaltis. E eu tenho certeza que se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, esse assunto se estenderia por muito mais. Mas por hora, creio eu que vai ser um vídeo que vai sanar muitas curiosidades, elucidar algumas coisas das pessoas que estão adentrando a psicologia do esporte. E eu queria fazer um pedido muito especial para você nesse último vídeo. Considere apoiar e entrar na associação que é a ABPEX, que foi a idealizadora dessas conversas. Nós temos muitos outros benefícios, então essa parte, essa conversa é só um pouquinho do que você pode encontrar. Lá você tem acesso a pessoas que são referências na psicologia do esporte de nível nacional e internacional, então você se aproxima dessas pessoas, você tem acesso a lugares que você que está adentrando a psicologia do esporte ainda não entende muito bem para onde vai, como faz, o que faz. A ABPEX com certeza pode e vai te ajudar. Então, aproveitem o último vídeo. Se vocês quiserem mais temas dos esportes, falando sobre outras modalidades, sobre outras questões, ou até mesmo sobre o futebol, considere deixar aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar like, porque vocês sabem que o YouTube entrega mais e isso ajuda muito a gente. Então é isso. Aproveitem a parte 3 e até uma próxima. Eu quero fazer então uma pergunta. A última. Vamos falar de pênalti, por favor? Ok. Vai aparecer. Os pênaltis sempre aparecem no futebol e enfim, a gente não à toa apareceu na final da Champions League, né? Então vamos pensar nesse um pouco desse contexto de Copa do Mundo, como que é trabalhado os pênaltis. E aí eu tenho uma pergunta, porque eu sei que preparação física, enfim, tem um treinadores de goleiro e tem o treinador do time. Sim. Como isso é feito para o pênalti e como isso é pensado, por exemplo, quando, sei lá, o time está na prorrogação, ali no final da prorrogação, encaminhando para o final, tá vendo que não está saindo gol, vai ter que ir para o pênalti. Uhum. Como que vocês se organizam ali no time? Quem vai bater o pênalti, quem não vai ser seu goleiro, não vai ser? Então, só a gente falar um pouquinho sobre isso, e aí eu prometo que eu libero vocês. Ok, tranquilo. Para te ver como algumas coisas acontecem, a gente, lógico que nós estamos falando de Copa do Mundo, mas eu vivenciei isso esse ano agora mesmo, né? Eu fui nós fomos eliminados numa Copa do Brasil por pênalti, né? E eu até nem falei aquela hora que nós também fomos vice-campeões paulista desse ano, perdemos a final para o Palmeiras. Então, assim, o que que é feito, né? Geralmente no Paulista, principalmente, a gente tem disputa de pênaltis. No Paulista, depois, quando chegou o mata-mata, nós passamos por dois, três mata-matas e a gente teve disputa de pênalti. A gente sempre seleciona, geralmente no dia a dia, tem alguns atletas que eles já são batedores de pênalti nato. Eles sempre são aqueles batedores que, se tem algum pênalti no jogo, eles vão lá e vão bater. Outros atletas eles não são os batedores, mas quando precisa de uma disputa de pênalti, a gente faz uma relação de alguns atletas e todos bate pênalti, todos. Até os goleiros bate pênalti, quando exige uma preparação para uma competição que tenha disputa de pênalti. Então, o que que se faz? A gente geralmente, após o treino, a gente sempre, quando às vezes é muito jogador, a gente divide, né, os atletas em duas balizas e a gente vai fazendo os pênaltis. Todo mundo bate três, todos os dias bate três pênaltis. Então você vai lá, faz três pênaltis, a gente tem uma planilha, a gente faz uma planilha para ver aqueles atletas que batem os melhores pênaltis. Quando chega numa disputa, a gente seleciona aqueles atletas e, e na hora do jogo a gente sempre. E mesmo assim, na hora do jogo, tem aqueles que querem bater e aqueles que não querem bater.
Às vezes tem um atleta que tu selecionou, que foi um dos que melhores bateu durante uma semana, chega na hora do jogo e fala: eu não tô psicologicamente preparado para bater esse pênalti. Então ele passa para outro e tá tudo bem. Ahn, Chega na hora do jogo, que nem tu perguntou, às vezes isso acontece sempre. A gente tá num jogo que não tá saindo gol, a gente já fez isso também, de faltando 2, 3 minutos, a gente trocar os atletas para pôr os atletas que realmente são os batedores de pênalti. Então, isso acontece muito. No lado do goleiro, na preparação, os goleiros também, eles recebem, né, a gente monitora os outros adversários, onde eles batem os pênaltis, a gente sempre passa uma relação para eles, para os goleiros também se preparar que esse atleta bate tal canto, um espera demais, o outro bate mais rápido. É uma parte técnica assim muito. Eu digo assim que o batedor mesmo, o bom batedor, lógico que é aquele que faz o gol, né? Todo mundo vai dizer, o bom batedor é aquele que faz o gol. Mas assim, eu acho que o bom batedor é aquele que consegue observar a reação do goleiro. Eu acho que é difícil a gente caminhar para a bola olhando para o goleiro. Então, isso eu falo porque é uma prática que a gente tem. Tu ir esperar o movimento que o goleiro vai fazer e depois bater, isso é difícil demais. Então, quem tem isso, isso é um dom, é um talento, são poucos que fazem isso. Mas também acontece de que às vezes o goleiro acerta o canto, o goleiro tem uma boa envergadura, consegue pegar a bola e às vezes tu erra, bate na trave, enfim. Eu vejo que assim, ó, o pênalti que o goleiro defende, eu também acho que é um mérito do goleiro, entendeu? Então não é um pênalti mal batido. Bati mal, não. O goleiro pegou o pênalti. Agora, quando eu bato um pênalti para fora, quando eu bato um pênalti, sei lá, longe, aí eu já acho que é um pênalti que foi mal batido, né? Não sei se eu te respondi aí a tua pergunta, Victoria. Respondeu. A ordem, é ignorância minha, a ordem são vocês quem define, são os jogadores, ou tem a ordem, sei lá, de alguma regra de futebol para bater o Não, pênalti? a ordem na verdade, são os atletas que decidem. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o segundo. Porque assim, na hora do jogo ali, acabou o jogo, vai ter os pênaltis. A gente, né, vai e, ó, sei lá, André, Benhur, Juliana, Vitória, vai bater o pênalti. Aí tu diz, eu quero ser o primeiro. A Vitória fala, eu quero ser a primeira. Beleza, você vai ser a primeira. Aí o outro, não, eu quero ser o último. Beleza, vai ser o último. Só que às vezes fica aquilo, eu quero ser o primeiro, o outro também, eu quero ser o primeiro. Eu falei, gente, vocês precisam decidir quem que vai ser o primeiro. Aí eles, entre eles, mesmo, não, deixa eu ser o primeiro. Fechou, aí a gente vai lá e só seleciona. Aí depois deles falarem quem que vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, a gente vai ali, anota e, e aí vai pra disputa. Mas eles que escolhem, assim, sabe? Não é a gente que determina, tu vai bater o último e deu. Não. Aham. A gente deixa bem à vontade. Só a última pergunta. Assim, já. Calma. Em algum momento, o técnico fala assim: impõe, pode impor ou impõe, ou tem casos que ele pode impor, fala: não, eu quero que você bata primeiro, que aquele atleta bata por último, sei lá, fala alguma coisa que dê confiança, alguma coisa nesse sentido. Ele faz essas trocas e se faz, talvez, quando isso acontece. Não, ele pode fazer, mas isso vai acontecer sempre na hora da disputa mesmo, na hora de disputa mesmo. O que acontece bastante, que é assim, ó, isso já não é em competição, é no jogo normal, no jogo normal. Sempre quando a gente vai para um jogo, na nossa palestra a gente coloca quem são os batedores de pênalti e quem são os batedores de falta. Mas a gente seleciona três batedores. Escanteio também, né, bem? Um monte. É, mas assim, fosse porque deu um pênalti no jogo, o primeiro batedor é a Vitória. A Vitória que vai bater primeiro. Já tá lá definido que vai ser você. Tá você, o André e a Juliana. São as três pessoas que estão definidas para bater o pênalti. Só que vocês três vão decidir quem tiver melhor psicologicamente, que aí vem a parte psicológica que eu acho que influencia muito, de pegar a bola e dizer, não, deixa eu bater esse pênalti que eu tô preparado.
Então, assim, essa troca, entendeu? Só que aí, às vezes, eu que tô definido como o primeiro, eu falo, não, não, cara, pode deixar que eu tô bem preparado para bater, deixa eu bater. Tá tudo bem. Isso é uma troca agora. Se o treinador disser assim, ó, eu quero que o André bata o pênalti, ele tem o direito de falar isso, entendeu? E o atleta pode ir. Só que se o atleta for lá e errar, e o atleta disse assim, cara, eu não estava preparado, você me obrigou a bater o pênalti. Eu bati, eu fui lá e bati. Aí o treinador vai assumir a responsabilidade. Agora, se o treinador falar, eu quero que o André bata o pênalti, André, professor, eu não tô preparado, deixa a Juliana bater. Ok, vai lá, a Juliana vai lá e se ela errar ou se ela fez, tá tudo certo, faz parte do futebol, não tem. Mas agora, o que não pode acontecer é os três estão definidos para bater, aí chega o seu Benhur, vai lá e pega a bola e bate e erra, entendeu? Aí isso vai dar problema depois no vestiário, aí, entendeu? Aí o Essas coisas assim. templo do vestiário paga a Aí dentro do conta, né? Porque aí vestiário o vai dar bicho problema. pega. Mas, Isso vai dar. assim, eu até citei, Vitória, e Juliano, o exemplo do Marquinhos, do Gabriel, né? Aí pensando em Copa do Mundo e Champions League, claro que são exemplos esportivamente negativos, porque eles erraram pênalti. Mas se a gente pensar no caso do Marquinhos, o Marquinhos ele bate um pênalti que a gente sai da última Copa do Mundo, mas ele bateu muito bem, bateu na trave. Se a gente pensar em sucesso esportivo, não foi, porque ele não converteu. Mas aí o Benhor me corrige, ele bateu bem o pênalti. Só Uhum. que é muito sutil ali, entre bater na trave e entrar, ou muito no canto, bater na trave. Então ele teve um gesto técnico ruim. Se a gente pensar em relação a desempenho técnico, ele bateu bem o pênalti. Mas teve o azar de algo que é muito sutil de bater numa trave e ele falhou o pênalti. Então, olha como que isso tem que ser muito bem trabalhado. No caso dele, que me chama a atenção, e eu não estou mencionando esse caso, nunca o conheci, talvez nunca o conheça, né? Temos a Marisa, que está com ele lá, e talvez conte para a gente daqui a pouco no Combip sobre isso, mas eu estou tratando de dados públicos, né? Recentemente, né, teve ali a publicação, né, na verdade, se tornou público ali, as esposas e tal, e a esposa mesmo comenta que ele não quis mais bater pênalti depois disso. Então, olha como são informações importantes no trabalho com o atleta, certamente a Marisa tem feito um trabalho brilhante em relação a isso. Mas, assim, tem algumas nuances nas cobranças de pênalti que são muito importantes, eu vejo dentro da visão do psicólogo da psicóloga, né? E eu queria compartilhar aqui, vou tentar ser sucinto, porque é uma paixão muito grande que eu tenho sobre pênaltis. E eu sou o cara do clube, né? Eu estou há 5 anos no mesmo clube, que o Benhur passou por lá, e o Benhur, ele está sempre dentro de uma comissão que passa por todos os clubes. Então, eles já têm uma decisão que eles pensam que é a ideal, e eu acho que é, sim, eles trabalham de uma forma correta. Mas trabalhei com algumas comissões que não era definido no pré-jogo quem era o cobrador de pênalti nem de falta. E isso gerava, às vezes, mais conflito ou indecisão. E quando a gente tem um atleta que não está muito bem decidido, ou ele não sabe se ele vai cobrar ou não, ele se prepara pior, né? Ele não tem uma rotina para aquilo, né? Então, essa definição, dentro da minha visão de psicólogo, é fundamental. Sempre que uma comissão técnica chega lá e fala assim, ó, você acha que a gente define ou não? Que a gente impõe isso? Eu acredito que sim. Porque, às vezes, na emoção do jogo, o atleta tem que falar o seguinte, eles estão muito condicionados, aí eu venho muito de uma área comportamental, uma abordagem entre os psicólogos que me ouvem, então eles estão muito condicionados durante toda a carreira, mesmo aqueles jovens de 18, 19, 20 anos, porque sempre quando eles são perguntados, você está bem, está confiante? Eles respondem sim, porque para o treinador eles sempre vão falar que estão confiantes. Mas não necessariamente eles estão, né? E às vezes nessa decisão ali de campo, no meio de tanta emoção, às vezes um resultado importante, um momento importante do jogo, às vezes eles decidem assim, não, eu quero bater, estou preparado, mas às vezes é muito mais afetivo e emocional do que racional aquela decisão. Eles querem bater, querem fazer o gol e querem ser relevantes naquela decisão. Então, eu vejo que sempre que há um preparo e um combinado no momento menos emotivo, a razão tende a mostrar uma probabilidade maior de sucesso. Não sei se me faço claro. Um outro ponto que eu vejo nos pênaltis eu sei que o Benhur, né, e nas comissões ali, eu sei que eles sempre trabalham muito bem isso, né? Ele mencionou algo que eu achei muito interessante. Todos os atletas cobram. Porque numa Copa do Mundo, Vitória, talvez a gente tenha 12, 15 cobranças, porque enquanto alguém não errar nos alternados, aquilo não acaba.
Mas eu já vi, assim, principalmente dentro dos cenários que eu participei, né, de algumas competições, como ele mencionou, Copa do Brasil, Paulista, ou mesmo Copinha, Copa São Paulo, acontece muito isso, que às vezes se treina os 5, 6, 7 melhores, e às vezes, depois de uma prorrogação, pensando em Paulista, esses Uhum. não estarão em campo. Então, às vezes é melhor você treinar até os reservas, que cobram bem, tecnicamente e tal, pensando em definir rotinas, em autorregulação Bem, emocional, pensando na minha área, daqueles que não começam o jogo, porque quase certo que um atacante ele não vai suportar, às vezes, todo um jogo e estar lá depois de 120 minutos para cobrar um sério. pênalti. Então, por isso que é legal a fala do Benhudo, que pô, a gente prepara todos. E tem que se preparar todos mesmo. Mas é diferente da dinâmica de um jogo, onde normalmente aquele que tem melhor aproveitamento, tá bem no jogo e tal, Uhum. cobra. Por fim, pensando no recorte da psicologia, é claro que isso não é um trabalho possível, por exemplo, para a Marisa que está lá, que tem jogadores de vários clubes, né? Que tem suas próprias rotinas de treino e tal, como eles já mencionaram. Mas esse é um processo que, pensando em rotina, né, da caminhada, eu sei que eu vou ser o quarto, porque essa regra mudou recentemente. Antes se definia a ordem. Agora o atleta pode ali no campo alternar a hora. Eu falei que era o quinto, mas vai você agora, né? Uhum. Eu falei que era o quarto, mas pô, vai você na frente. Eles podem mudar isso na hora. E nem sempre foi assim, é bem recente. Mas o que é interessante se o atleta tem uma rotina muito bem definida, se ele se prepara para isso, claro que você não simula um pênalti no treino, é bem mais confortável, tranquilo, acertar e errar um pênalti. Num jogo decisivo, classificatório de Copa do Mundo, assim, é o caos, é o inferno cobrar esse pênalti, caminhar por 40 metros, ajeitar. Mas se ele tem um trabalho de rotina muito bem definido, que ele sabe como ele posiciona a bola, quantos passos, se ele já tem uma definição e um dado de onde ele é mais efetivo, de qual tipo de cobrança, qual lado, se ele sabe como que é o gesto técnico e tudo, ele pode concentrar mais nessa rotina e pensar menos no desfecho, no resultado. Então, todo esse trabalho que normalmente é feito no clube, não numa seleção, é uma construção onde o trabalho do psicólogo é importante. Então, para algumas comissões técnicas, falam assim, olha, às vezes não me chamavam para uma preparação de pênalti, mas eu falava assim, professor, com todo respeito, queria pensar junto. Eu acho que eu posso ajudar. E é claro, o treinador fala assim: não, André, fique tranquilo. Eu respeito, porque o head coach é o head coach, junto com a comissão. Agora, se ele falar assim, pô, mas que jeito você quer? Né? Aí eu falo, pô, tem uma questão de rotina que a gente pode pensar, de repente até a questão, aquele que parece mais estável ou não no jogo, aquele que tem de ser mais emotivo ou não no jogo. Então, acho que tem muitas informações que a gente pode contribuir para o que é físico, técnico, tático. Então, acho que é importante que a gente se posicione como psicólogos, por mais que ainda isso às vezes cause algum estranhamento, né? Então, a gente tem mais abertura com algumas comissões, menos com outras, mas de alguma forma é importante que a gente se posicione dentro de um trabalho focado no esporte, que a gente entenda daquilo. E isso, para mim, está anos-luz distante do que é clínico, do que é aquele atendimento mais convencional da psicologia clínica, tá? Então, eu me empolgo com isso que eu gosto, mas é um pouco da minha contribuição em relação aos pênaltis. O André, eu acho interessante assim, sabe, cara? Mas como vou te falar, eu acho que as duas coisas são é muito importante, cara. A psicologia ela é muito importante. A gente é Mas você muito sabe diferente do que o bem, bem. Mas você sabe bem que às vezes, assim, por mais que se saiba que é importante, às vezes não há um espaço ou uma oportunidade de se trabalhar nesse sentido, né? Exatamente, é E, exatamente isso que eu tô te falando. É exatamente isso que eu tô te falando. É, é isso que eu te falo. Por isso que lá na minha fala, lá no início, que vocês perguntaram dos clubes, para mim, se a comissão técnica vai levar um psicólogo. Não, para mim, o psicólogo ela tem que estar inserido já no clube. O clube é obrigado a ter. O clube é obrigado a ter. Porque ele é importantíssimo para essas coisas. Eu vejo assim, principalmente nós falando especificamente da Copa do Mundo e do Marquinhos que tu tá dizendo, que foi um cara que errou o pênalti, que ele vai trazer, ele traz isso, a esposa dele falou que ele não bate mais pênalti. Eu já não concordo com isso. Eu já não concordo. Porque ele é um atleta de alto nível, ele é um atleta de alto nível. Um atleta de alto nível, e ele cobrou bem, né? E ele cobrou bem. exatamente, Ele e ele cobra bem. disputa as competições de alto nível. Ele não é um jogador qualquer. Então, assim, o dia a dia dele é de alto nível. Então, o atleta eles têm que estar preparado
para esse tipo de ocasiões que vai acontecer, porque é a minha profissão. A minha profissão, o que eu não concordo muitas vezes é que o atleta, ele quer o status de ser um atleta de alto nível, mas ele não quer carregar as responsabilidades que um atleta tem que ter. Então, assim, se eu quero ser um técnico de alto nível, eu preciso levar algumas coisas comigo que é um combo. Eu preciso entender que eu vou ter uma pressão enorme na minha cabeça a hora que eu for um técnico, que eu vou ter, se eu for para um clube de massa, um clube de cobrança, eu vou ter uma cobrança enorme que vai ter. Eu preciso entender isso. Então, assim, eu acho que isso faz parte de eu É o estar numa ônus e o seleção bônus, nova. né? Eu vou, ele tá indo para a Copa do Mundo de novo. Vamos lá, que vai ter uma cobrança de pênalti. Ele vai dizer que não vai bater. Eu sou o capitão do time, eu não vou bater. Isso não pode, então não vai mais. Você não vai mais para a seleção porque Ô, você não está Vinho, preparado para esse momento. e é Vocês me engraçado entendem? assim, vamos fazer até Porque uma eu não tô falando, aí é uma observação minha, porque eu tô é uma falando opinião. de jogador de alto nível. A gente não tá falando de menino da base, nem menino, não, eu tô falando de menino que já está preparado, que já está em alto nível, é um cara que ganha altíssimo bem, é um cara que está em melhores clubes, foi campeão da Champions, e eu não tô preparado para bater um pênalti na seleção brasileira. Eu não concordo isso, tá entendendo? É, Então, logicamente que ele tem que ter esse acompanhamento, tem que ter. e Então, às assim, vezes, Binho, e às vezes assim, até para ir trocando, é muito bacana, e por isso até, né, tanto aí para o Juliano para a Vitória, e claro que isso é um recorte mais do futebol, mas acontece, não é diferente Vitória do lance livre, né? Ali no basquete que você trabalha, mas assim, o que eu vejo o que é interessante, e por isso que eu gosto de trabalhar muito próximo quando é possível, né? Quando é a mesma ideia de uma comissão técnica, com a comissão. E eu falei inúmeras vezes isso para o Benhur. É muito diferente eu chegar para um atleta que às vezes fala assim, pô, eu não sei se eu estou confiante para bater um pênalti. E a gente nem sabe se é real essa informação do Marquinhos. Foi veiculado, certo? Mas vamos colocar o seguinte: digamos que uma situação muito semelhante, o atleta pode chegar, confia em mim e falar assim, pô, André, não me sinto tão confiante para cobrar um pênalti, por algo que aconteceu e tal, tal, tal. É muito diferente, de repente, eu questionar, tipo, mas e se você perder? Tá tudo bem, faz parte, né, do jogo e tá tudo bem, vai lá e cobra da sua forma, bateu na trave, tá tudo certo. E se você bater e refletir sobre aquilo, né, e você acertar, cumpra a sua rotina, bata no canto que você tem mais confiança, faça o gesto técnico e tal. Mas é muito diferente o peso de um psicólogo, por mais que se tenha um bom vínculo com o atleta, do que o auxiliar técnico que toma essa decisão ali, junto com os atletas, do treinador. Então, às vezes, eu chego para o treinador, para o auxiliar e falo assim, professor, é muito diferente o peso, né, da sua fala num reforço para que o atleta se sinta confiante, né, do que a nossa como psicólogo, por mais que a gente tenha vínculo. Então é importante reconhecer isso, porque imagina o seguinte, que tem um atleta no Novo Horizontino que chega para o Benhur, que está lá há muitos anos e fala o seguinte, pô, não sei se for para pênalti no domingo, no Campeonato Paulista, não sei se eu quero bater. Aí o Benhur fala assim, cara, aí no linguajar ali do gaúcho, né? Tu cobras assim, lindamente. Você cobra bem, você é ótimo nisso, vai lá, bate ali cruzado, igual você costuma treinar e tal. Isso pode alimentar o estado motivacional, a questão de confiança, de uma forma muito grande. Então, esse trabalho paralelo, às vezes, do auxiliar com o psicólogo, do treinador com o psicólogo, ou mesmo com o fisiologista, com o analista de dados, que fala assim, cara, você tem 93% de acerto aí durante o semestre, vai lá, bate cruzado, bate com o pé aberto ali, que pô, o goleiro pode saber, ele pode receber essa informação, mas ele não vai pegar. Então, esse tipo de feedback ele é muito importante, muito forte para o atleta, para que ele se sinta confiante a cobrar um pênalti. Até que o negócio foi lá e perdeu, vamos seguir a nossa vida. Tá tudo bem, faz parte, alguém vai errar em algum momento. Mas então, esse tipo de feedback, de instrução, de troca, ela é fundamental que se pense de uma forma antecipada e não ali na beira do campo, porque na beira do campo, aí já é o caos, né? Ali é mas alguém que decide aí 4 anos se vai embora ou não. Então, antecipar isso durante a semana é algo que eu tenho sugerido dentro do meu contexto, obviamente, para que quanto mais combinado de forma prévia isso aconteça, a tendência é que a emoção atrapalhe menos lá na frente, né? isso aí, André. Também penso dessa forma aí. É, o atleta, ele. Mas assim,
o que a gente sempre procura, né? O atleta tem que entender que isso faz parte do jogo. O tu acertar, o tu errar, o jogo de futebol, e não é só jogo de futebol, qualquer jogo, basquete, vamos lá, qualquer voleibol, são jogos de acerto e erro. Se ninguém errar, os jogos vai ser 0-0 sempre, gente. Entendeu? Então, assim, eu não posso carregar um peso para um atleta porque ele errou um passe, o goleiro tomou um gol, ele errou um pênalti. Isso eu não posso crucificar o atleta porque o futebol ele é feito disso. Agora, ele tem que fazer ou bater o pênalti da forma que ele treina. Se ele quiser chegar, ele treina toda semana, todo ano, todo mês, de uma forma e chegar no jogo e querer bater de outro jeito, e isso é errado. Isso é uma correção. Agora, se eu fizer uma prática no meu dia a dia, que eu vou lá, vou fazer 30, 40, 50 arremesso na cesta, do mesmo jeito, aí eu chego no dia de uma decisão e eu vou fazer errado. Eu quero fazer uma tabela, eu quero fazer um negócio. Eu vou fazer errado. A minha probabilidade de eu errar vai aumentar. Entendeu? Então, assim, isso eu acho que é a segurança que o atleta tem é de fazer de treinamento. O treinamento é repetição. Se eu fizer uma repetição, a probabilidade de eu errar ela vai diminuir. Pode acontecer? Pode, mas vai diminuir. Então, assim, isso vai me dar mais confiança. A gente pega uma bicicleta para andar, tu vai andando, chega, só pega ela, sobe e anda. Antes não, depois que tu aprendeu a andar de bicicleta, qualquer um de nós aqui, se pegar uma bicicleta hoje, por mais que não ande, faz muito tempo, vai pegar uma bicicleta, vai dar uma concentradinha ali, vai dizer, opa, é assim, assim, sim, e vai embora. Então, assim, quando tu faz uma coisa que tu pega confiança e que tu sabe fazer ela, eu acho que tem muita chance, e logicamente que depois que tu trabalhar o teu psicológico porque tu teve um erro muito grande numa Copa do Mundo, que eu acho importante, pô, eu tive beleza, então eu vou me preparar, eu tenho 4 anos para me preparar no melhor campeonato que eu tenho, que é uma Champions, para me poder chegar na próxima Copa do Mundo e decidir o Brasil e apagar toda aquela história que eu deixei para trás. Entendeu? Imagina se hoje a gente vai para os pênaltis aí, o último pênalti, o Marquinhos pega a bola, vai lá e bate e a gente é campeão. Entendeu? Aí ele vai querer todo jogo bater porque foi campeão no último pênalti dele? Não. Mas entendeu? Então, assim, eu acho que assim são coisas que a psicologia, eu sei como que é. 40 metros com a bola embaixo para bater um pênalti. Meu, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu nunca bati numa Você Copa lembra do de algum Mundo. Eu nunca pênalti bati numa cobrado, Copa do Vini? Mundo. Já bati 3 pênaltis na minha vida. Minha carreira toda eu bati 3 pênaltis. Como é que E foi? assim, fiz dois e errei um. Mas esse que eu errei, vou te falar, chutei na trave até. Mas Então, cobrou assim, bem, man. Cobrou bem. mas assim, Mas dói, né? mas só que parece que, tipo, esse que eu cobrei, a gente ganhou. O que os outros dois a gente perdeu. Tá entendendo? É, Então, assim, é uma coisa que faz parte misto. da nossa vida. Eu penso sempre assim, meu, se é um combo que eu tenho que levar. Deixa eu só dar duas opiniões ainda em relação a essa situação que a gente mencionou muito, os dois zagueiros titulares, muito provavelmente da Copa do Mundo, já que vocês pedem mais informações de Copa do Mundo. E assim, a gente opina à distância, né? A gente tem um trabalho de clube, a gente não está lá, não está no dia a dia, o contato não é direto com esses atletas. Então, assim, muitas coisas do que se observa, elas são importantes, se observam, elas são importantes, mas o dia a dia do clube ele é muito forte. A gente vê que muitas informações que são veiculadas estão muito distantes da realidade de um clube do dia a dia, né? Então, a gente comenta algumas coisas, no meu caso, eu fiz alguns comentários, eu não quero ficar em cima do muro, não, porque eu tenho a mesma opinião sobre elas, mas não estar no dia a dia é algo muito complicado. E como os dois mencionaram, as seleções elas têm uma dinâmica muito diferente, né? Elas possuem uma dinâmica diferente do que o dia a dia de um clube. Mas eu vejo que no trabalho técnico, tático e físico existe um melhor entendimento que as coisas devem ser praticadas e treinadas. Na psicologia, às vezes a busca do atleta, da comissão, é depois que uma situação ruim já se instalou. Errei um pênalti e agora? E eu vejo que o nosso trabalho tem que ser propositivo, tem que ser preventivo. A gente pode treinar, igual o Benhur disse, a gente pode treinar 4 anos numa cobrança de pênalti e isso só vai aumentar a minha confiança e a minha probabilidade de acerto do gesto técnico, mesmo que bata numa trave.
Por um outro lado, eu vejo que observar alguns pontos e talvez isso caia mais aí no pacote, né, ou na função do psicólogo, da psicóloga, e novamente, né, a Marisa está muito atenta, né, nessas questões, porque ela já está lá há 2 anos, e certamente ela acompanhou muito a rotina de todos esses atletas, né, convocáveis, possíveis convocáveis durante essas competições. Por mais que ela tenha um trabalho ali no Grêmio, né, atualmente ela tem um trabalho de clube. Mas, assim, foi muito bacana ver que a primeira atitude do Marquinhos, quando ele vence a Champions League, foi abraçar o Gabriel, o seu parceiro de seleção, e conversar alguma coisa com ele, porque eles são parceiros agora nessa Copa do Mundo. Então, isso, para mim, às vezes, muitos membros da comissão ficam muito no que se escuta de um atleta, ou se escuta de um membro da comissão. Mas a observação é muito importante, porque para mim, que nunca conheci, talvez nunca conheça o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, me passa uma impressão assistindo a final da Champions League o seguinte: o Marquinhos ele podia estar muito preocupado em comemorar com a torcida do Paris Saint-Germain, ou na rotina que ele levantaria o troféu de campeão, mas a primeira atitude que ele tem, como o ótimo líder que eu tenho certeza que ele porque ele é um capitão em várias equipes e está lá há muito tempo no clube, foi falar com o companheiro dele de seleção alguma coisa que perdeu ali a final, né? E, consequentemente, o pênalti também. Então, às vezes, atitudes como essa reforçam muito a liderança de um atleta, a importância do atleta dentro de um grupo, né? E certamente isso é potencializado. Então, eu vejo que essa observação, às vezes, por mais sutil, pode trazer uma informação importante para uma comissão técnica que, de repente, não tem o mesmo olhar, que não tem, às vezes, ali tá pensando em 1000 coisas. O Benhor disse, eles têm que pensar em muitas coisas, é muito complicado ser um treinador, porque ele está à frente de um processo. Os atletas vão para casa e descansam, realizam recovery. O treinador, a comissão técnica dele, vai para casa ou permanece no clube o restante do dia pensando, analisando, gerenciando tudo. Então é muito complicado, e às vezes cada membro dessa comissão, seja do Departamento de Desempenho e Saúde, levar uma informação que pode ser relevante para um treinador, certamente facilita o processo de tomada de decisão. Até mesmo para que ele seja mais autoritário e imponha, não, você vai cobrar porque tu és foda, né, Benhor? Não, como o gaúcho. Ou ele vai ser mais assim, de repente esse atleta, assim, se ele não quiser, talvez seja melhor que ele não bata mesmo uma cobrança. Então, assim, tem muitas nuances que podem ser realizadas, pensadas, e eu acho que o trabalho ali de formiguinha, a nuance, o bastidor pode ajudar nesse sentido em quem realmente toma a decisão, que não é o psicólogo, não é a psicóloga. A gente está ali na sombra, mas a gente pode contribuir em alguns exemplos como esse. Certamente a gente vai discutir muito disso com os ótimos palestrantes. Porque muitas vezes a gente, lógico, nós estamos falando da Copa do Mundo, futebol e tal, mas a rotina, né, outras coisas que acontecem em outros esportes, a cobrança, principalmente essa parte mental, porque muitas vezes o futebol ele é cobrado de um jeito que, logicamente, que o futebol é um esporte que todo mundo gosta, o Brasil, todo, mas assim, imagina se o atletismo, né? Às vezes eu fico olhando o atletismo, eles treinam 4 anos aí, até mais, e chega numa competição lá e não consegue atingir ou não ganhar, e aí sabe que vai ter que ficar 4 anos para ter para a próxima competição. Então, isso também, né, André, é uma coisa assim, cara, o esporte ele exige muito da gente, muito. E eu falo para você assim, quando eu era atleta, eu só pensava em jogar futebol. Depois que eu mudei para comissão técnica, eu fiquei mais velho, meu cabelo ficou branco. Eu tenho que fazer tanta coisa que vocês não têm noção. Minha vida mudou assim ó, completamente. Eu não tenho tempo para mais nada. Eu acordo 5 horas da manhã, eu vou dormir às 9h30, 10 horas eu tenho que estar na cama porque eu não aguento mais, a minha energia já acabou. Porque eu sou um cara com muita energia, assim, ó. Eu gosto de estar no futebol. Eu falo para os atletas, mas eu gosto de mostrar na prática também, sabe? Então eu sou muito envolvido com eles. Então eu gasto muita energia nisso. Além de preparar os treinamentos, mas de ficar com eles, de dar uma atenção maior, de poder ensinar eles que pode ser feito de uma forma ou de outra. Então isso a gente chega em casa destruído. Eu chego em casa assim, ó, a energia acabada.
Mas é um lugar que eu trabalho final de semana, trabalho feriado, eu trabalho sempre e eu não reclamo de nada porque eu adoro o que eu faço. Porque eu tô no meio de uma coisa que eu escolhi para minha vida toda. Então, assim, tenho mais de 30 anos já no futebol, assim, 34 anos eu acho que eu já tô entre atleta e comissão técnica e é fantástico. Ainda falta mais um período que eu vou ser treinador ainda. Então, eu vou ser técnico, eu tenho mais 20 anos para mim ficar no futebol. Então, eu tô assim. Então, eu queria dizer para vocês que foi um prazer essa conversa, muito legal mesmo.